Depois de perder o movimento das mãos em um acidente, um doutor busca a cura pelas artes místicas e inicia sua jornada para se tornar um poderoso mago. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Doutor Estranho de 2016, então preparem-se, é hora do recap. Em um santuário, um grupo de sujeitos encapuzados invadem o lugar. Eles chegam até uma biblioteca e prendem o seu guardião com laços criados por algum tipo de magia. Logo em seguida aparece o líder do grupo, o mestre Caecilias, que puxa 2 machados e corta a cabeça do bibliotecário. Depois disso ele pega um livro, arranca uma de suas páginas e se prepara para sair. Porém, diante dele aparece a mestre do santuário, conhecida como a Anciã, uma maga extremamente poderosa. Ela bloqueia a saída, mas Caecilias e seus seguidores conseguem escapar por um portal que os leva até as ruas de Londres. Enquanto fogem, o grupo é surpreendido por uma parede de vidro que bloqueia a passagem. Atrás deles, a Anciã aparece e usa sua magia para invocar a dimensão espelhada, que lhe permite moldar o espaço e o tempo à sua vontade. Graças a isso, a maga consegue alterar a gravidade e faz todos caírem nas laterais dos prédios. Uma batalha se inicia e os guerreiros de Caecilias tentam prender as pernas da Anciã com seus laços, mas ela facilmente consegue se soltar. Em seguida, a maga conjura 2 discos de suas mãos e os usa para atacar e se defender das investidas dos inimigos. Mesmo em maior número, nenhum dos guerreiros é páreo para ela, que novamente altera a dimensão e deixa tudo de cabeça para baixo. Mesmo assim, Caecilias consegue se segurar na janela de um dos prédios e cria um portal para escapar, junto aos seus servos. Ao ver que seu inimigo fugiu, a Anciã desfaz a dimensão espelhada e vai embora. Mais tarde, na cidade de Nova York, um médico se prepara para uma cirurgia. Seu nome é Stephen Strange e sua habilidade como neurocirurgião só é equiparável à sua arrogância. No entanto, aparece um caso bastante delicado no hospital em que trabalha. Um paciente com uma bala alojada na cabeça está prestes a ser declarado morto, mas Strange decide realizar a cirurgia mesmo assim. Com muita habilidade, o doutor consegue remover a bala e salva o paciente. Minutos depois, Stephen conversa com sua colega e ex-namorada, a doutora Christine, e a convida para uma conferência de medicina. Ela não aceita o convite, pois diz que eles ainda têm assuntos mal resolvidos. Mesmo assim, o doutor decide ir até a conferência, se arruma e dirige em alta velocidade. Na estrada, ele se distrai por um momento e bate em outro carro, o que o faz ser arremessado com violência para fora da estrada. No dia seguinte, ele acorda em uma cama de hospital, completamente machucado. Para piorar, suas mãos foram danificadas pelo acidente e toda sua habilidade como cirurgião se perdeu para sempre. Stephen procura por outros métodos de cura, mas nada adianta. Um dia, enquanto exercitava as mãos, um médico fala sobre um paciente chamado Pangborn, que perdeu os movimentos do corpo, mas que inexplicavelmente conseguiu se curar. O doutor então consegue a ficha desse paciente e vai à sua procura. Mais tarde, ele o encontra em uma quadra de basquete e pergunta qual tratamento ele fez. O homem diz que depois do acidente ele foi aconselhado a ir em um local sagrado chamado Camartage. Lá ele aprendeu a curar o seu corpo através das artes místicas. Com o dinheiro que lhe restou, Stephen Strange vai à procura desse lugar em Katmandu, no Nepal. Ao chegar lá, ele pergunta por Camartage e ninguém parece saber onde fica. Porém, um homem misterioso observa tudo de longe e começa a segui-lo. Stephen está prestes a desistir da busca quando é cercado por bandidos que querem o seu relógio. O doutor tenta resistir, mas suas mãos ainda estão danificadas e os criminosos começam a atacá-lo. Nesse momento, o homem que o seguia aparece e derruba um dos bandidos. Os demais tentam atacá-lo, mas o sujeito demonstra grande habilidade de luta e consegue vencê-lo sem dificuldade. Depois disso, o homem misterioso se apresenta como Mordo e leva Strange até Camartage, um santuário liderado pela mestre Anciã. Ao entrarem, o doutor conhece a Anciã, que revela conhecer tudo a seu respeito. Ela ainda diz que através da fé
Lei das Artes Místicas, Stephen poderá recuperar o movimento das mãos. No entanto, o doutor se enfurece com essa explicação e acha que tudo não passa de uma farsa. Porém, para sua surpresa, a anciã lhe dá um golpe que separa o seu espírito do seu corpo. Ele consegue retornar, mas logo em seguida, a anciã o faz viajar por inúmeras realidades e dimensões ao redor do multiverso. Quando enfim volta para o santuário, o doutor percebe que tudo era real e pede que a anciã o ensine. Porém, ela se nega e o joga para fora do santuário. Desesperado, Stephen passa horas pedindo para entrar, até que a anciã, convencida por Mordo, muda de ideia. Na manhã seguinte, a poderosa maga inicia o seu treinamento nas artes místicas, que permitem aos magos criarem feitiços através da energia de outras dimensões. Stephen fica impressionado e se esforça para aprender. Em uma noite, ele vai até a biblioteca estudar e encontra o novo guardião do lugar, Wong. Ele recomenda alguns livros, mas o doutor fica interessado em outros que estão protegidos por correntes. Wong diz que estes são livros que somente um mago supremo é capaz de decifrar. Mesmo assim, Stephen pega um deles e percebe que falta uma página. O bibliotecário explica que ela foi roubada por Caecilias, um antigo aprendiz da anciã, mas que se voltou contra ela por motivos desconhecidos. Enquanto isso, em uma catedral, Caecilias usa a página roubada para conjurar um feitiço poderoso. Depois disso, seus olhos são cobertos por uma substância escura e seus poderes são amplificados. Dias depois, Strange treina junto a outros alunos para criar portais com o anel de acesso. Mesmo com esforço, o doutor não consegue criar e acha que isso é por culpa de suas mãos. A anciã lhe diz que isso não depende do seu corpo, e sim da fé em si mesmo e de deixar a energia fluir. Ela então cria um portal e usa para levá-lo até o Monte Everest. Logo em seguida, ela vai embora e o deixa lá para que ele aprenda sua lição sozinho. Mesmo com extremo frio e muito esforço, Stephen consegue abrir um portal de volta ao santuário. Depois dessa lição, o doutor se torna cada vez mais habilidoso nas artes místicas. Então, a anciã lhe ensina sobre a dimensão espelhada, que pode ser de grande ajuda para enfrentar os inimigos sem afetar o mundo real. No dia seguinte, Stephen também inicia o seu treinamento de combate. Na primeira aula, Mordo explica sobre as armas mágicas chamadas relíquias e pede a Strange que invoque uma usando magia. Ele cria um tipo de laço mágico e então Mordo usa o seu bastão para atacá-lo. Stephen consegue bloquear e contra-atacar, porém o mago experiente salta no ar graças às suas botas mágicas e logo depois o derruba com um chute. Com o fim do treinamento, Stephen vai até a biblioteca, mas o Wong não está. Ele aproveita a chance para ler um dos livros da anciã e descobre sobre o Olho de Agamotto, um poderoso artefato que está guardado na biblioteca. Ele encontra esse item que tem a forma de um colar. O doutor o coloca em seu pescoço e, seguindo os ensinamentos do livro, consegue conjurar um feitiço capaz de controlar o tempo. Stephen usa essa magia para recuperar a página roubada por Caecilias e, ao lê-la, descobre sobre Dormammu, um demônio de imenso poder. Nesse instante, Mordo e Wong aparecem e o repreendem por mexer com algo tão poderoso quanto o tempo. Mesmo reconhecendo seu erro, Stephen exige saber quem é Dormammu e a sua relação com a anciã. Wong explica que os antigos magos criaram 3 Sanctums em Hong Kong, Nova York e Londres, que juntos criam uma barreira mística para proteger o planeta. Sendo assim, os magos protegem esses Sanctums, pois somente assim eles conseguem manter Dormammu e a sua dimensão negra longe desse mundo. Stephen fica atordoado com essas informações, mas de repente, o portal para o Sanctum de Londres se abre e seu guardião é atacado por Caecilias. Para piorar, o mago usa um feitiço para explodir o local, e o impacto empurra Stephen pelo portal que leva para Nova York. O doutor se recompõe e começa a explorar o local em busca de saída. Ele encontra uma sala com várias relíquias, incluindo um manto voador dentro de uma vitrine. De repente, Stephen ouve um barulho do salão principal e lá encontra o mestre do Sanctum, junto a Caecilias e seus lacaios. Eles se enfrentam e o mestre consegue se defender, mas tem sua perna cortada e logo em seguida Caecilias conjura uma lâmina e o acerta. Diante disso, Strange não tem outra escolha a não ser lutar
lutar. Os servos de Caecilias partem para atacar o doutor, e ele invoca um tipo de chicote com sua magia. Com essa arma improvisada, ele golpeia os inimigos e usa o chicote para arremessar objetos neles. Nesse instante, Caecilias conjura novamente a sua lâmina e arremessa contra Stephen, mas ele consegue desviá-lo com um chicote. Depois disso, Stephen corre para o corredor, mas o vilão usa o seu poder para manipular o espaço e consegue prendê-lo. Strange então invoca escudos mágicos com suas mãos e usa para bloquear os ataques dos inimigos. No entanto, Caecilias e seus servos são mais habilidosos e andam pelas paredes e o teto para confundir o doutor e golpeá-lo mais facilmente. Strange não desiste e invoca o seu chicote outra vez e golpeia um dos dementes. Entretanto, Caecilias faz o corredor girar, o que deixa o doutor atordoado e logo em seguida faz o local virar de ponta cabeça. Nesse momento, Steven consegue se segurar e vê que ao final do corredor existem 3 portais que levam a lugares diferentes. O doutor salta e consegue empurrar uma das guerreiras pelo portal do meio, que leva a um deserto. Ele tenta fechar a passagem, mas logo em seguida é golpeado por outro guerreiro. Os dois trocam socos e chutes até que em um momento de descuido, o doutor consegue fechar o portal e então arremessa o seu inimigo por outro. Agora só resta Caecilias, que se prepara para o combate, invocando 2 lâminas. No entanto, o doutor sabe que não tem chance em um combate direto e foge até a Sala das Relíquias. Ao chegar lá, o vilão o ataca com suas lâminas e seus chutes. Strange invoca o seu chicote e com ele consegue desarmar o seu rival, mas o mago é mais habilidoso e ao se apoiar em uma das pilastras, dá um chute giratório que faz o doutor ser arremessado nas vitrines. O demente se prepara para dar o golpe final em Stephen, até que para sua surpresa é impedido pelo manto de levitação. Mesmo assim, ele puxa Strange e o derruba da escada, mas o manto voa na direção do doutor e o salva. A luta continua e Stephen usa o seu chicote para puxar a lâmina de Caecilias, mas ele puxa de volta e os dois se chocam. O mago então tenta pegar 2 machados que estão na parede, mas o manto o impede e o direciona para uma estranha armadura. O doutor então a pega e joga contra Caecilias, que começa a ser preso por ela. Com a luta encerrada, Strange decide ir embora, mas antes quer saber quais os planos do vilão. Ele lhe diz que deseja entregar o mundo ao controle de Dormammu, pois com a sua energia, o tempo não será capaz de destruir o planeta e nem os seres vivos. Ele ainda revela que a anciã também usa a energia da dimensão negra para se manter viva durante todos esses anos. Isso deixa Stephen confuso e por isso ele não percebe quando um dos seguidores de Caecilias se aproxima por trás e acerta seu coração com uma lâmina. O doutor fica gravemente ferido e tenta fugir, mas o guerreiro segue e se prepara para finalizá-lo. Felizmente, o manto de levitação voa na direção do demente e o deixa preso no chão. Graças a isso, Strange consegue criar um portal que o leva até o hospital. Lá ele encontra a doutora Christine e pede que ela trate o seu ferimento. Na sala de cirurgia, Stephen perde a consciência e a doutora se prepara para lhe aplicar uma injeção para reanimá-lo. De repente, ela se assusta ao ver o espírito do doutor, que se manifestou pela dimensão astral. Ele então aproveita esse estado para lhe ajudar a aplicar a injeção no local certo. Enquanto isso, o seguidor de Caecilias continua sendo atacado pelo manto, mas consegue libertar o seu espírito e logo depois atravessa o portal. Ao chegar no hospital, ele vê o espírito de Strange e os dois partem para um segundo round. Graças à forma astral, eles são capazes de levitar, atravessar o chão e as paredes, enquanto trocam socos e chutes um contra o outro. Apesar do esforço de Stephen, seu inimigo o acerta com um chute giratório, o que faz seu coração parar. A doutora Christine então usa o desfibrilador para lhe dar um choque, o que, para surpresa de Strange, faz o seu espírito emitir uma carga de energia que arremessa o vilão para longe. Ele então pede que a doutora faça outra vez, só que com a voltagem maior. Ela faz isso e Stephen emite uma imensa carga de energia
que destrói a alma de seu inimigo. Depois da luta, a doutora Christine trata os seus ferimentos, mas o doutor precisa ir embora para impedir os planos de Caecilias. Ele retorna pelo portal e veste um manto de levitação, que agora se tornou parte dele. Ele vai à procura de Caecilias, mas o vilão conseguiu escapar. Segundos depois, Mordo e a anciã aparecem e o doutor conta o que aconteceu. A anciã então oferece o Sanctum de Nova York para Stephen proteger, porém ele rejeita, pois não quer ser obrigado a eliminar mais ninguém. Ele ainda revela que sabe sobre a anciã usar o poder da dimensão de Dormammu para se manter viva por tanto tempo. Ela fica ofendida com isso, mas encerra a discussão e volta ao santuário para pedir reforços. Depois disso, Mordo confronta Strange sobre ele não aceitar o cargo para proteger o Sanctum e que agora ele faz parte de algo maior. No entanto, antes que os dois continuem a discutir, Caecilias e mais seguidores voltam ao Sanctum. Eles se preparam para conjurar a mesma magia que destruiu o santuário de Londres. Porém, Mordo intervém e os ataca na tentativa de impedi-los. Mesmo assim, Caecilias consegue terminar a magia e a lança para destruir todo o local. De repente, Strange invoca a dimensão espelhada e consegue proteger o Sanctum. Porém, essa estratégia se mostrou um erro, pois nessa dimensão, o vilão é ainda mais poderoso e consegue manipular todo o espaço com extrema facilidade. Ainda assim, Strange voa em sua direção e rouba o seu anel de acesso, para que assim ele não possa escapar pelos portais. Depois disso, ele e Mordo correm até a rua e percebem que toda a cidade foi modificada, como se fosse um quebra-cabeças infinito. Os dois então correm pelas ruas e Strange cria um portal para escapar. No entanto, Caecilias faz a dimensão girar e eles caem em cima de um ônibus. Os inimigos continuam a persegui-los, porém os heróis voam em direção a um prédio e correm por suas janelas. Novamente, Strange tenta criar outro portal de fuga, mas Caecilias salta até o prédio e cria uma onda de impacto nas janelas, o que faz os heróis perderem o equilíbrio e o portal se desfaz. Para piorar, Caecilias invoca uma magia que faz o prédio se afundar, junto com todos os outros ao redor. Agora toda a cidade foi espalhada em diversos blocos separados, o que cria um imenso precipício por onde Strange e Mordo são puxados. Graças ao manto de levitação e às botas de Mordo, os dois conseguem descer em segurança em uma escada de incêndio. Mas o mundo ao redor se mistura cada vez mais com a magia de Caecilias e tudo se torna um verdadeiro caos. Enquanto correm por suas vidas, Mordo e Strange são separados. O doutor continua a fugir por corredores infinitos, até que precisa saltar em direção a um buraco, por onde passa por metrôs e construções diversas. Felizmente, ele desce em segurança na estrada e continua a fugir. Segundos depois, Caecilias aparece e o derruba no chão. O vilão se prepara para o ataque final, porém parte do piso onde Strange estava se afasta subitamente. Diante de todos, a anciã aparece e cria uma arena de batalha para proteger os seus dois guerreiros e enfrentar Caecilias. Ela tenta convencer o seu antigo aluno de que usar a energia de Dormammu só o levará ao tormento, mas ele não acredita em suas palavras e parte para o confronto. A poderosa maga usa os seus discos de energia e golpeia os guerreiros, enquanto bloqueia e desvia de seus ataques. Infelizmente, Caecilias aproveita o momento de distração de sua antiga mestra e atravessa um de seus guerreiros com sua lâmina, que também perfura o corpo da anciã. Logo em seguida, ele cria um portal atrás dela e a chuta pra lá. Ao ver isso, Mordo e Strange também saem pelo portal para salvá-la, mas a anciã se choca no parapeito de um prédio e cai no chão inconsciente. O doutor a leva ao hospital da doutora Christine e pede que ela salve. Na sala de cirurgia, os batimentos cardíacos da anciã param, mas Strange sabe que isso ocorreu porque ela separou seu espírito do corpo. Ele decide fazer o mesmo e vai atrás dela. Os dois param na janela do hospital e ele lhe avisa que se não voltar o quanto antes, ela morrerá. Porém, a mestra diz que seu tempo acabou e que agora cabe Stephen e Mordo impedirem Dormammu juntos. Por essa decisão, a anciã não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Mesmo abalado com essa morte, Strange sabe o
que precisa ser feito. Ele então se despede da doutora Christine e parte para o Sanctum de Hong Kong, o único que resta para impedir o ressurgimento do Dormammu. Enquanto isso, Wong e os demais magos se reúnem no Sanctum e se prepara para a batalha. Ao mesmo tempo, Strange chega até o santuário e encontra Mordo. O doutor lhe diz sobre a morte da anciã, mas o mago ainda está atormentado por descobrir que sua mestra usava a energia de Dormammu ao seu favor. Mesmo assim, Strange o convence de que a única maneira de impedir a destruição do mundo é se os dois se unirem para impedir Caecilias. Depois de refletirem sobre o assunto, os dois decidem trabalhar em equipe e então abrem um portal em direção a Hong Kong. Ao chegarem lá, o Sanctum já foi completamente destruído e Dormammu está prestes a dominar o mundo. Nesse momento, Caecilias percebe a chegada dos dois magos e parte para atacá-los. No entanto, Strange ainda tem uma carta na manga e com o olho de Agamotto realiza a magia de controle do tempo. Graças a isso, tudo ao redor começa a retroceder e a cidade se reconstrói aos poucos. Além disso, todos, com exceção do doutor, sofrem o efeito do tempo, inclusive aqueles que foram eliminados. Mesmo assim, Stephen consegue usar a sua magia para libertar Mordo do feitiço, e então os dois partem em direção ao Sanctum. No entanto, Caecilias também consegue se libertar do feitiço do tempo e parte para atacar a dupla. Ele usa seus golpes contra Strange, que consegue usar a reconstrução do ambiente ao seu favor, e se defende dos ataques com blocos de concreto e carros em movimento. Enquanto isso, Mordo enfrenta uma das seguidoras de Caecilias e aproveita que um dos prédios está sendo reconstruído para escalá-lo. De lá de cima, o mago luta contra sua inimiga e usa sua relíquia para arremessá-la dentro de um prédio e a deixa presa. Segundos depois, Strange e Caecilias seguem desferindo ataques um contra o outro. Por sorte, Mordo aparece para ajudar e arremessa o vilão em uma parede destruída, que se reconstrói e o deixa preso dentro dela. O feitiço continua o seu efeito de retroceder o tempo, e de repente, Strange vê o corpo de Wong sem vida, perfurado por uma barra de ferro. Felizmente, a restauração do tempo faz este evento ser desfeito, e logo em seguida, o doutor usa sua magia para livrá-lo do feitiço. Sem tempo a perder, os três correm para salvar o Sanctum, porém Caecilias consegue se libertar e lança uma onda de energia no chão. Esse ataque atinge Stephen e sua magia é desfeita, o que faz o tempo parar de vez. Os três então se preparam para enfrentar Caecilias uma última vez, porém o doutor percebe que só existe uma maneira de acabar com isso. Ele então voa até a dimensão negra em busca de Dormammu. Ao chegar lá, ele faz uma magia em seu braço e então se encontra com a poderosa entidade. Diante dela, o mago diz que veio para barganhar, mas Dormammu não deseja negociar, e então arremessa várias rochas contra ele. O mago consegue conjurar discos de proteção para se defender, mas o chefão dispara um raio de energia de sua boca que o desintegra completamente. No entanto, segundos depois, Stephen aparece mais uma vez, pede para barganhar. Isso deixa Dormammu confuso, mas Stephen explica que criou uma magia de looping temporal, e graças a isso, o tempo irá retroceder para sempre. Ao saber disso, o vilão se enfurece e ataca o mago de todas as maneiras possíveis. Porém, seu esforço é inútil e o doutor retorna em todas as vezes. Sem outra opção, Dormammu decide aceitar a barganha. O doutor então propõe que a entidade leve os seus seguidores embora e deixe a Terra em paz, e assim o looping de tempo se encerrará. O vilão cumpre sua palavra e então Strange volta para a Terra no momento em que Caecilias estava prestes a atacá-los. Porém, como acordado, os vilões são sugados por Dormammu e o planeta está a salvo. Em seguida, Stephen usa o feitiço temporal mais uma vez para retroceder tudo ao início, reconstruindo a cidade de Hong Kong e o seu Sanctum. Tudo terminou bem, porém Mordo decide ir embora, pois não aceita o fato de que a anciã, Caecilias e o próprio Strange desobedeceram a ordem natural e as regras para obter a vitória. Mais tarde, de volta ao santuário, Strange guarda o olho de Agamotto e Wong diz que é melhor deixá-lo guardado, pois esse
item é nada menos do que uma joia do infinito. Os dois então atravessam o portal rumo ao Sanctum de Nova York. Lá, Stephen Strange, junto ao seu fiel manto de levitação, aceita a responsabilidade de se tornar o mago protetor da Terra, o Doutor Estranho. Mais tarde ele recebe no Sanctum a visita de Thor, o deus do trovão. Os dois conversam sobre o desaparecimento do rei Odin e o feiticeiro promete ajudá-lo a encontrar o seu pai. Longe dali, um sujeito encapuzado chega até uma oficina e encontra Pangborn, o paciente que falou a Stephen sobre o Camartage. Ao se encontrarem, o sujeito revela ser Mordo e ele acusa Pangborn de manipular a natureza ao usar a magia para curar os seus ferimentos. Pangborn tenta se defender, mas Mordo o ataca e suga a magia que o curou, deixando-o sem os seus movimentos das pernas outra vez. Ele pergunta por que Mordo fez isso, e o homem lhe diz que o problema do mundo é que existem magos demais e que eles devem ser eliminados. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que o Doutor Estranho vai se tornar o Mago Supremo no futuro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!